Abra aí, irmãos. 1 Reis, capítulo 4. Eu vou passar em alguns versículos, em alguns capítulos e versículos, mas nesse capítulo de 1 Reis, nós vamos ter mais ou menos uma ideia de como era a vida de Salomão, né? De como era a vida de Salomão. Eu vou ler aqui na versão King James, que eu gosto muito dessa versão, mas os irmãos, se quiserem acompanhar pelo projetor, pode acompanhar também. 1 Reis, capítulo 4, verso 20. Né? Eu coloquei aqui os prazeres deste mundo, mas nesse capítulo 4, nós vamos ter mais ou menos uma noção de quem era Salomão, o poder que ele tinha sobre ele, o que Deus deu para Salomão. Do versículo 1 ao versículo 6, aqui fala que para ele existia leais assessores, como diz aqui na minha Bíblia, King James. Salomão tinha leais assessores a seu dispor. Do verso 7 ao verso 19, diz que ele tinha 12 governadores distritais ao seu dispor. Você vê o poder que um homem tinha. Um homem servo do Senhor, um homem sábio. Agora eu quero entrar no verso 20. As provisões diárias do rei de Salomão. Diz assim, o povo de Judá e de Israel eram tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida. Viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates, até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito. Todos os reinos dominados pagavam-lhe impostos. Estiveram sobre a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Verso 22. Os mantimentos que Salomão e sua corte demandavam todos os dias eram em torno de 6 mil quilos de farinha de trigo e 6 mil quilos de farinha de outros cereais. Então era muita gente. Olha a bênção que era. Verso 23. 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. 24. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza. E as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios. Cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. 26. Salomão possuía 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Era muita coisa, irmãos. Os 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um no seu respectivo mês, ficavam responsáveis pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e a sua corte. E cada um também fornecia e entregava no seu devido lugar a sua cota de cevada e de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra para os animais de trabalho. Verso 29. Porém, Deus concedeu a Salomão uma generosa porção de sabedoria e entendimento. Uma capacidade de discernimento muito além do normal. Olha, preste bem atenção.
uma capacidade de discernimento muito além do normal. E conhecimento tão abrangente e profundo que não se podia ser medido. Era um conhecimento maravilhoso. A sabedoria divina otorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o israelita Etã, mais sábio que Emã, Calcó e Darda, filhos de Maó. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. 32. Ele criou 3.000 provérbios e compôs 5.500 cânticos. 33. E dissertou a respeito das plantas desde o cedro do Líbano até o hisopo que cresce nos muros. Desde igual modo discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. 34 e último. Sábios de todos os povos vinham ouvir a sua sabedoria, a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra, que haviam sido informados sobre o saber deste rei. Olha a sabedoria imensa que esse homem tinha. Ele colocou nomes e animais, tinha muita gente a seu dispor, soube administrar, soube tratar, soube cuidar, soube dizer a hora certa, pediu a Deus sabedoria para poder sair e para poder entrar nos lugares e nos momentos certos. E quantas das vezes, né, Deus, a gente usa esse mínimo pensamento, uma pequena porcentagem do nosso cérebro, e às vezes nessa pequena porcentagem a gente acaba fazendo besteira. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor todos os dias. Mas aqui diz que quem é maior que Salomão? Como poderia alguém ser maior do que Salomão? Quero usar a vida de Salomão como uma ilustração da vida das pessoas de hoje e dos nossos jovens. Porque você vê Salomão, era um homem de grande conhecimento. E olhamos para cada um dos nossos jovens buscando conhecimento, segurança e amor. E parece que eles estão em uma missão, buscando se definir nos termos de roupa que vestem. E a multidão busca coisas fúteis, lugares para ir, baladas, e muito mais dos nossos jovens hoje em dia estão o quê? Solitários. Por que eu estou lendo essa parte, irmãos? Porque tem uma passagem aqui que Salomão fala que quando ele está no seu palácio, à noite, ele senta, olha as estrelas e ele fala o quê? Que tudo que ele tem é o quê, irmão? É vaidade. Tudo que nós temos, irmãos, é vaidade. E quantas vezes nós ficamos tão orgulhosos porque ganhamos uma coisa tão pequenininha, né? Vamos supor que você quer um microfone de ouro e eu ganhei. E eu me torno orgulhoso, cobiçoso. E a vaidade toma conta de mim. Salomão, no seu coração, ele falou que tudo é vaidade. E vaidade, tudo é vaidade. Aí a palavra diz aqui que buscam a felicidade em drogas, prostituições, desejos desenfreados por satisfazer os seus desejos carnais. Quantas vezes, né? Eu falo isso porque até no meio cristão há isso. Infelizmente, pessoas que um dia aceitaram a Cristo, entregaram sua vida ao Senhor, fizeram um voto, fizeram uma aliança, fizeram um compromisso com Deus. Não foi com o homem, foi com Deus. Eu lembro muito bem que quando eu aceitei a Cristo, no dia que eu me batizei, foram 2.300 pessoas. 2.300 pessoas. Que no dia que eu me batizei. Agora, daquelas 2.300 pessoas, quantas será que permaneceram até o dia de hoje? Eu falo isso, irmãos, porque na nossa vida, mesmo sendo cristã, a gente busca por alguma coisa, uma satisfação, né? E nós todos os dias, isso é uma luta constante, irmãos. O inimigo, ele tenta travar a nossa mente para que o irmão Armindo pare, a irmã Margarida pare, para que o Jamerson pare,
todos nós viemos parar e querer colocar um vazio dentro do nosso coração. O Deus desse século tem cegado a mente daqueles lá fora. Enquanto isso, muitos que buscam o Senhor, ele tenta atrapalhar para que você pare também. Aqui diz que Salomão, a busca de Salomão pela verdade, leva a experimentar todos os prazeres e ambições da vida. Ele alcançou fama pela sua sabedoria e conhecimento, construiu grande templo e fez muitas obras públicas. Foi o homem mais rico do mundo e teve mais de 1000 esposas, entre esposas e concubinas, mulheres a seu dispor. Foi o rei mais poderoso do seu tempo e ele alcançou aquilo que todos os homens apenas alcançam através de sonhos. Uma certa vez eu brinquei com minha esposa, eu queria ter 2 mulheres. Mas aí o Fernando falava assim, só com uma você está tendo de cabeça, imagine 2. Mas aí eu pensei, mas se eu tiver 2 esposas, eu tenho 2 sogras. A minha sogra é maravilhosa, irmãos. Minha esposa é maravilhosa. Mas agora imagina Salomão com 1000 mulheres dentro do seu templo, dentro do seu palácio. E Deus, ele deu sabedoria em administrar tudo. É certo que isso é errado, é poligamia, Pois se fizer isso é um escândalo. Mas aqui diz que no verso em Eclesiastes capítulo 1, verso 14, ele diz assim, ele alcançou aquilo que todos os homens apenas sonham alcançar. Contudo, viu que era tudo inútil e desejo vão. Eclesiastes 1,14. Põe aí, por favor. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Sabe aquele problema que às vezes quando nós temos, quem já se preocupou aqui com pagar uma conta e não tem um dinheiro para pagar? Já perdeu o seu sono? Só o Alex? Eu sou um, irmãos. Acho que todo mundo aqui, Eu acho que não o Fernando, irmão. O Fernando, ele dorme igual, sabe? Quando eu morava com o Fernando, as contas chegando, e Fernando, então, deixa andar, Deus vai prover. Tá tudo orientado. Falei, filho, eu queria ser igual o Fernando. E o meu cunhado, lá no Brasil, uma vez o meu cunhado emprestou um carro, o rapaz bateu o carro, capotou o carro, matou uma pessoa, o carro no nome dele, chegou o oficial de justiça na minha porta, falou assim, eu queria falar com o senhor Jonathan. Eu falei, não está. Ele falou, aqui tem como é que fala? Uma intimação. Eu entreguei para o meu cunhado pegou a intimação, colocou lá em cima e foi dormir. Eu falei, Jonathan, você não vai ler a intimação? Amanhã eu leio. Eu falei, meu Deus do céu, começa a sossegar. Você acha que ele foi, irmãos? Ele não foi na justiça. Está correndo até hoje, já. E já passou mais de 10 anos. Está entendendo? Então a palavra do Senhor diz que é tudo coisa fútil. Volta lá, por favor. No versículo 14. A palavra do Senhor diz que é tudo aflição de espírito. E às vezes nós perdemos a noite de sono por uma simples conta que às vezes não conseguimos pagar naquele vencimento. E ficamos a noite acordados pensando, Senhor, de onde é que eu vou tirar para eu pagar essa conta? Mas aqui diz que ele desejava adquirir sabedoria e conhecimento, por isso dedicava tanto tempo ao estudo. Mas no capítulo 12 de Eclesiastes, por favor, Mateus 12 de Eclesiastes, nós vamos passar em alguns capítulos. 12 de Eclesiastes, no verso 12, olha o que diz, E demais dito isto, filho meu, atenta, não há limites para fazer muitos livros. Porém, o muito estudo é o que, irmão? Enfado da carne. Não que seja errado nós estudarmos. Tem que buscar mesmo conhecimento. Porque senão a gente vai ser levado por vãs doutrinas. E a gente tem que buscar mesmo.
Mas tem pessoas que elas passam dia e noite estudando, sem parar, irmãos. E não tem um rumo, não tem um norte, não tem um sul, não tem um destino. Nada quer parar ele. Sabe? Ele nunca para. Isso se torna enfado da carne. É o cansaço da carne. E Deus fala nessa tarde para cada um de nós, irmãos, que nós possamos descansar no Senhor. As coisas materiais, Deus ele vai nos dar no devido tempo, na devida hora, na necessidade. Até porque nós somos o que, irmãos? Nós somos mordomos de Deus. Deus ele vai colocar sobre a tua mão, vai. Mas não adianta nós perdermos a nossa paz, nossa noite de sono. Porque o mundo já faz isso. Né? E quando não conquista, irmãos, eles tiram a própria vida. Porque o mundo não tem Deus. O Deus dele é o diabo. O Deus deste mundo é o diabo. E enquanto isso, irmãos, hoje nós estamos aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas lá fora há pessoas tentando tirar a sua própria vida. Porque houve uma decepção no seu trabalho, a sua empresa faliu, o seu casamento veio à falência, o seu filho saiu de casa, os filhos estão nas drogas, né? Por incrível que pareça, irmãos, hoje eu estava assistindo um documentário na TV a cabo, um documentário de um rapaz que ele vão em periferias daqui da Europa. Um rapaz chamado Ed Stafford. Ed Stafford, né? E eu estava assistindo um documentário e ele estava na periferia da Escócia, irmãos. Irmãos, é triste. Pessoas sem rumo. Pessoas desiludidas pela vida, sabe? Sem propósito. Eles não têm propósito. E pessoas se drogando. Famílias perdidas. Irmãos, eu acho que é o tempo de nós despertarmos a cada dia, irmãos. Zele pela sua família. Zele pelas amizades. Né? Como a gente sempre vem falando, dia após dia. Manda mensagem para aquele que você nunca viu. Que você não tem visto. Que você não teve contato por ele por esses dias. Porque talvez, irmãos, às vezes numa mensagem delas, as pessoas, ela está triste, desanimada, e quando recebe uma mensagem, recebe um renovo, regozijo na sua alma. Salomão disse que a sabedoria vinha de uma fonte, o único pastor. Verso 11. Põe aí, por favor. 12 e 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que foram nos dadas pelo único pastor. Quem é o nosso pastor, irmãos? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso pastor. As palavras sábias foi dada para cada um de vocês. Foi dada para cada um de nós. Esses dias aqui uma pessoa subiu aqui em cima e falou que o evangelho ele tem que ser pregado aos quatro cantos, mas o evangelho não é somente pelo pastor, não é somente pelo presbítero, é por todos nós, irmãos. O evangelho é levado por cada um de nós. Deus vai criar situações no teu trabalho, no teu vizinho, na escola, para você falar do evangelho dele. Não é para ligar, pastor, vem falar do evangelho para fulano tal aqui, não. A incumbência é sua. E diz assim que na referência de 1 Reis, capítulo 4, Salomão excedeu a sabedoria de todo o Oriente. E toda a sabedoria do Egito, ele disse, dei meu coração para conhecer a sabedoria. E eu percebi que isso também era vexame de espírito. Pois com muita sabedoria e conhecimento também há o que, irmãos? Há muita tristeza. Tem pessoas que elas buscam tanto conhecimento, tanta sabedoria, que ele não consegue nem mais guardar dentro de si. Ele disse que você pode saber tudo, ter todo o conhecimento, e todos os PhDs e todo o resto, mas isso não satisfaz aquilo que está dentro do seu coração e da sua alma. Vaidade de vaidade, o que é, irmãos? Tudo é vaidade, porque é passageiro. Tudo que nós temos é passageiro. As coisas materiais ficam. Nós levamos o que nós aprendemos. E isso nós levamos conosco.
Mas as coisas materiais, elas são passageiras, irmãos. Tudo passa. Tudo é vaidade, né? E diz aqui que Cristo disse que devemos amar a Deus. Cristo disse que devemos amar a Deus com o nosso coração e com a nossa mente, com toda a nossa força. Você pode ir sozinho a Deus, você não pode ir sozinho a Deus pela sua própria mente, pelo seu próprio domínio. Eu já ouvi gente dizer que quer servir a Deus em casa. E eu acho que talvez você também já ouviu falar isso. Eu já vi gente dizer que não precisa de ir à igreja e que dá para servir sozinho. Irmãos, sinceramente, será que dá para eu servir a Deus dentro da minha casa? Às vezes, quando eu quero assistir um filme, às vezes, quando a minha filha está a chorar, ou quando tenho os meus deveres dentro de casa a fazer. Será que eu consigo dar o devido momento ao Senhor, que é esse momento que nós estamos aqui, de ouvir a palavra dele, de cantar louvores, de adorar o Senhor? Nós devemos dar o devido louvor ao Senhor em todo lugar, dentro e fora do templo. Mas às vezes parece que dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, tem tanta coisa que acaba nos distraindo daquilo que nós queremos dar ao Senhor, né? Então, assim, a palavra do Senhor diz que não há como nós buscarmos a Deus pelo nosso próprio entendimento. Se eu não buscar pela palavra do Senhor, se eu não ouvir louvores, se eu não entregar minha vida diante de Deus, irmãos, verdadeiramente não tem outro caminho. E há pessoas que elas tentam buscar outros caminhos. Eu vou cultuar o Senhor na minha casa, né? Meu avô, antes dele morrer, ele sempre falava isso. Ele foi porteiro de igreja, ele foi diácono de igreja. E houve uma fase na vida dele que meu avô falava assim: vamos à igreja? Eu não preciso da igreja. Deus é a minha igreja. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos congregar, estar juntos e reunidos. Nós somos um corpo, nós devemos participar. Não, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa. E a mente dele cauterizou, né? Ficou cauterizada. Em 2 Coríntios, no capítulo 3 e 14, põe aí, por favor, Mateus. Diz que os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar. É isso mesmo. Até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido, o qual foi por Cristo abolido. Ou seja, as mentes naturais estão afetadas pelo pecado e as suas mentes estão cegas, porque os seus sentidos foram endurecidos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não acreditem em Deus. O Deus deste mundo é o diabo. E a Bíblia nos ensina que existe o diabo. Há demônios que eles têm o poder de cegar a mente das pessoas para as coisas espirituais. Então, muitas das vezes, não compreendemos o que acontece acerca da nossa vizinhança. Às vezes, quando vamos pregar o Evangelho, às vezes, quando vamos falar do Senhor, o Deus desse século cegou a mente das pessoas. Eu sigo um pastor do Brasil já há mais ou menos uns 6 meses. E eu não sei se ele já retornou ao Brasil. Ele veio para cá, para Portugal. E eu estava assistindo uma live dele semana retrasada. E ele estava num evangelismo ali na Praça do Comércio, em Lisboa. E eu fiquei lá assistindo uma live dele. Irmãos, é incrível como as pessoas não param para querer ouvir a palavra do Senhor. Ele pregando o evangelho e as pessoas passavam. E houve um certo momento que ele pegou um monte de Bíblia, de estudo, e começou a dar-nos. Não estava vendendo, ele estava dando as Bíblias. E as pessoas passavam e
não queriam. O Evangelho do Senhor, ele não é obrigado a ninguém. Cada pessoa tem a sua liberdade. Mas é incrível como Deus, deste presente século, Satanás, ele tem cegado a mente de muitos. E quantas pessoas que você já foi evangelizar, falar e foi confrontado, né? Como o Deus desse século, o diabo, tem cegado a mente de muitos. E pessoas correndo atrás de coisas materiais. É verdade? Tem uma palavra aqui, irmãos, que eu frisei muito bem, de um grande evangelista, eu acho que foi um dos maiores evangelistas do presente século, Billy Graham. Ele falou assim, ó: você sabe o que nós aprendemos? Aprendemos algo que Adão e Eva não sabiam no jardim do Éden. Nós aprendemos o conhecimento do mal. Nós, presente século, nós aprendemos o conhecimento do mal. Porém, Adão e Eva ganharam o conhecimento do mal no jardim do Éden. Essas são palavras do Billy Graham. O presente século, depois, logo após a era bíblica, todos nós aprendemos o conhecimento do mal. Todos nós. Adão e Eva, eles ganharam no jardim do Éden o conhecimento do mal. Estava posto lá. Mas nós sabemos, né, que por sua desobediência, pelos seus erros, seus atos, eles ganharam isso. O livro de Daniel, no capítulo 5, do 19 ao 20, fala do rei Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, onde diz que o homem é cheio de orgulho e cobiça. Por favor, Mateus. Daniel 5, 19 e 20. Diz assim, ó: e por causa da sua grandeza, que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, a quem queria matava. E a quem queria conservar, conservava em vida. E a quem queria engrandecia. E a quem queria abatia. 20. Mas quando o seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Essa é aquela situação quando as pessoas estão Sabe aquela história que quando a pessoa é pobre e fica rica? E nós achamos que a vida dele deu uma guinada, subiu, mas a soberba cresceu também. E eu não sei, irmãos, eu já conversei com alguns amigos meus, eu não sei o que acontece. A pessoa quando nasce rica, parece que ela é humilde. Mas quando o pobre fica rico, fica soberbo. Eu não sei se você já reparou isso. Mas um filho de uma pessoa rica, que já nasce num berço de ouro, parece que ele tem prazer de andar com roupa velha, de andar no meio de pessoas de baixa condição, e tem prazer de estar ali. E quando o camarada é pobre e Deus começa a abençoar, ele não quer nem passar nem pela rua que morava. A soberba é grande, irmãos. E nós vemos um belo exemplo aí, ó. Porque esse rei tinha todo o seu controle na sua mão. Mas a palavra diz que quando o seu coração se exaltou, o seu espírito endureceu e que, irmãos? Em soberba. E se nós não vigiarmos, nós podemos ser assim. Mesmo estando dentro da igreja, sabia? Mesmo ouvindo a palavra do Senhor. Eu já tive casos lá no Brasil de irmãos que tinham condições financeiras boas, mas nunca sequer chamou para ir na sua casa tomar um copo d'água. Eu acho que eu já fui em casa de todo mundo aqui. Mas tem pessoas que, às vezes, quando ela tem uma condição financeira, ela nunca sequer convidou seu irmão para ir à sua casa, nem sequer tomar um copo d'água. Porque a única coisa que nós vamos levar, irmãos, dessa terra, é só o nosso conhecimento. Só isso, irmãos, vai ficar. E olha lá, que passando um tempo, depois, a terra está se esquecendo, né? Só lembra quando é em alguma situação. Mas as coisas materiais, irmãos, tudo fica. Né? Tudo fica.
Recentemente, a Isa, ela trabalhava com uma senhora e essa mulher tinha tudo, né, Fernanda? Tudo, tudo. Tudo que você imaginasse, a mulher tinha. E ela se dizia ser religiosa, mas ela era aflita de espírito. Ela tinha tudo, mas não tinha nada. Porque a palavra do Senhor diz aqui que tudo é vaidade, irmãos. Tudo isso é vaidade. Vai ficar, né? Eu fico assim, a imaginar que muitas das vezes nós brigamos por casa, carro, dinheiro na conta, tesouro na terra. Aí quando nós morremos, não levamos nada, fica tudo para trás. Vocês viram o que eu li agora no início? O que Salomão tinha? Salomão levou quando morreu? Ficou tudo, irmão. Tem alguma coisa hoje? Não tem nada. Só ficou a história, o legado. Não tem mais nada. Se você for no Oriente Médio, talvez tenha alguns resquícios de alguma coisa. Mas não tem mais nada. Foi tudo derribado pelo tempo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a traça corrói, né? Onde o bicho come. Porque isso vai passar. Vou adiantar aqui. Aí diz assim, ó. A Bíblia nos diz que o evangelho para este mundo é loucura, pois tem suas mentes obstruídas pelo diabo. E o Deus desse presente século e o pecado corrompe toda a nossa alma e espírito, deixando a nossa vida doente e escrava. Quantas pessoas estão doentes? Por esses dias eu vi uma reportagem que a maior causa da doença nas pessoas, é a aflição de espírito. Aí traz cancro, traz problema de AVC, coração, né? Traz problema de saúde. E às vezes é doença na alma, de espírito. Né? Salomão não era apenas o homem mais inteligente, não mais apenas o homem mais brilhante que já viveu, o mais educado, mas ele deu grandes prazeres. Eclesiastes 2:1, ele disse: meu coração, vá agora e prove tudo que traz alegria, desfrute todo prazer. Ele tinha prazer sensual que você pode imaginar. Aqui fala que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Ele era rodeado de 12 leões, de bronzes brilhantes, bebeu em os melhores vinhos em taças de ouro. Ele tinha a melhor piscina que você talvez imagine o seu pensamento aí. E ele tinha tudo. Aqui fala sobre sexo que ele tinha, mais do que qualquer um de vocês terá. E todo o prazer que você pode pensar estava à sua disposição. Ele fez o que muitos de vocês gostariam de fazer, mas nós não podemos pagar por isso. Salomão tinha todo o prazer do mundo, irmãos. Mulher, dinheiro, palácio, homens, disposição, muita comida, muito cavalo, tudo o que você imaginasse. Ele tinha todo o prazer sexual com todo tipo de mulher. Branca, ruiva, negra, pequena, alta, pequena, alta, toda qualidade de mulher Salomão tinha. Eu acho que Salomão é o único homem que já experimentou todo tipo de mulher nesse mundo. Chata, boa, antipática, orgulhosa, interesseira, brigona, preguiçosa. Eu acho que foi o único homem nesse mundo que experimentou toda a qualidade de mulher. E talvez eu e você, eu falo isso do homem, da mulher, eu falo isso porque nós somos carnais. Nós deixarmos a nossa vida carnal atuar, nós perdemos a nossa espiritual. Mas Salomão, ele tinha tudo, irmãos. Todos os prazeres. A melhor piscina, sabe? Você quando passa ali no Sobreiro e vê aquela propaganda de piscina ali e fala assim, um dia eu queria ter aquilo na minha casa. Mas, irmãos, Salomão tinha bem melhor do que aquilo. Agora você imagina ele na piscina, deitado lá, sentado, e um monte de mulher ao seu redor, e o homem servindo ele toda hora com taças de ouro. Ter leões no seu palácio é muita coisa. Mas Salomão, numa noite, olha o que diz aqui, ó.
Ele diz que numa certa noite ele olhou para o céu, e disse: o pecado de Salomão é caro. Sentou-se sobre as estrelas uma noite e contemplou o vazio de tudo. E ele disse no seu coração: tudo é vaidade. Porque existia um vazio dentro dele, sabe? Ele tinha tudo, ele não precisava mais nada. Agora, algumas perguntas para nós, irmãos. O que falta em nós? O que é que tem faltado na tua vida, irmãos? O que tem faltado na minha vida, gente? E o que nos leva à felicidade? O casamento que não está dando certo, as finanças que não vão bem, os relacionamentos, a família. O que é que tem faltado na tua vida, meu irmão? Não precisa me responder. Deus sabe o que tem faltado na tua vida. Mas saiba de uma coisa, irmãos, tudo isso é vaidade. Sabe por quê? Porque quando você resolver esse problema, vai vir outro problema. Quando você resolver o problema da tua família, vem um problema das finanças. Quando resolver os problemas das finanças, vem um problema de relacionamento. Quando você resolver o teu problema de relacionamento, às vezes pode vir um problema pessoal, sabe? Tudo isso é vaidade, vai passar, irmãos. Passa. E para nós finalizarmos, diz assim que vemos que Salomão tem tudo e um pouco mais, mas observamos que nada satisfez a sua alma, e no final sempre havia um vazio a ser preenchido. Cristo é o que nos pode dar prazer e alegria. Salmo 16 e 11 diz assim, ó: tu me mostras o caminho que me leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Quem é que pode trazer felicidade, irmãos? Somente Cristo. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, verso 8. Prove e veja como o Senhor é bom. Você não precisa ter uma bela mansão, você não precisa ter um belo carro, você não precisa ter uma conta gorda, sabe? Que você pode ir ali no melhor restaurante de Lisboa e pagar um churrasco para todo mundo aqui dentro da igreja. Está dentro, pastor? Você não precisa disso para ter felicidade. Mas você precisa provar que Jesus é bom todo o tempo. Porque tudo isso é vaidade. A nossa vida ela vai passar. Seja hoje ou seja amanhã. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu queria trazer aos nossos corações. O mundo ele corre para todo lado. Buscando satisfação na sua alma. Buscando os desejos desenfreados para os seus apetites sexuais. Sabe? Tentando encontrar uma esposa, um esposo, tentando encontrar uma família perfeita. Não existe família perfeita, irmãos. Existem famílias tentando buscar a perfeição, tentando cada dia mais melhorar. Mas há muitas pessoas lá fora que buscam isso, irmãos, e acabam se decepcionando e tiram a sua própria vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.